Olá! Na segunda aula do tema 3, do eletromagnetismo, vamos introduzir um fenômeno denominado eletrização. O que é eletrização? Eletrização é o fenômeno mediante o qual um corpo passa a ser dotado de carga elétrica. Pode ser carga elétrica positiva, pode ser carga elétrica negativa. E existem muitas formas de se produzir a eletrização. Vamos depois estudar 5 delas. Agora, a eletrização é importante porque foi assim que começou a ciência da eletricidade. Há cerca de 600 anos antes de Cristo, Tales, da cidade grega de Mileto, um dos 7 sábios da antiguidade, ele fez uma descoberta curiosa. Para explicar essa descoberta, eu tenho aqui a foto de uma resina belíssima. Essa cor aqui, amarela, muito bonita. Essa resina tem o nome de âmbar. Âmbar, esse nome, âmbar. Elétron em grego, olha, agora entendemos. Porque o nome eletricidade tem a ver com âmbar. O curioso a respeito dessa resina é que ela vai incorporando com o tempo bichinhos, né, no interior dela. Isso a transforma numa raridade, porque se pensa em processos longos para incorporar esses bichinhos. O âmbar é utilizado para se confeccionar joias, semijoias, bijuteria, porque ele é muito bonito, né? Além dessa característica de se encontrar bichinhos no interior desta resina. O que Tales, pelo menos se acredita a ele essa descoberta, né? O que o Tales descobriu é que quando se atrita o âmbar com a pele de carneiro ou com algum outro material, o âmbar adquiria uma propriedade de atrair penas de pássaros, penas pequenas, leves, né? Tem que ser coisa leve. Hoje em dia a gente pode fazer com papelzinho picado. Então, aqui tem uma experiência bem simples de experiência por atrito. Passe um pente no seu cabelo e o pente ele vai ficar eletrizado e, consequentemente, olha só, ele vai conseguir atrair esses pequenos pedaços de papel. Nós vamos fazer algumas experiências de eletrização, de forma que podem assistir os vídeos sobre experiências. Faremos com as penas, né? Faremos com canudinhos, mas essa foi a primeira experiência, né? Então, nós denominamos eletrização o processo mediante o qual um corpo adquire um excesso de cargas, de um tipo ou de outro, né? E muitas vezes também dizemos que ele está eletrizado quando essas cargas estão separadas, né, fisicamente. No entanto, neste segundo caso, é melhor dizer que o corpo está polarizado, né?
Se houver uma separação de cargas, cargas iguais, né, então nós dizemos que o corpo está polarizado. Mas nos dois casos ele pode exercer forças elétricas, né? Mas a eletrização é quando um corpo adquire cargas elétricas, né? Mediante, por exemplo, o atrito. E a gente pode, sim, fazer com que cargas se concentrem na superfície, né? A gente pode acumular cargas elétricas, né? É claro que tudo começa pelo atrito, que é uma forma mais simples, né, de eletrizar. Existem outros mecanismos de eletrização, mas, de qualquer maneira, atritando, e vamos fazer várias experiências sobre isso, né, é o fenômeno primeiro do eletromagnetismo. Imagino que eles ficassem bem encantados com isso, né? Esfregar um pente no cabelo e ver que o pente exerce força. Esfregar o âmbar e ver que o âmbar se eletriza. Ele pode exercer força sobre objetos, né? A questão é como explicar o fenômeno. Eu queria lembrar, antes de iniciar esse tema, de um fenômeno que ocorre com a gente no inverno, né? Nós também podemos ficar eletrizados, né? Então, isso acontece especialmente no inverno, e quando a gente aproxima a nossa mão da maçaneta, salta uma faísquinha, tomamos um choque, né? Veja, é porque estamos eletrizados e as cargas passaram do nosso corpo para o metal, né? Ou do metal para o nosso corpo, né? O fato é que temos aqui mais um exemplo, né, de eletrização, de fenômeno. Agora, por que ocorre a eletrização? Quero lembrar aqui que o átomo tem um núcleo contendo cargas positivas e também nêutrons, que são partículas que não têm carga elétrica, né? E tem os elétrons que gravitam em torno do núcleo, muitos elétrons, tá? Muito bem. Quando você atrita um material, quer dizer, eu estou considerando aqui, vamos prestar atenção nisso, uma superfície que eu puxo para cá, a superfície azul, e agora eu tenho uma superfície vermelha que eu estou puxando para lá, atritando, deslizando uma superfície sobre a outra. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz, né? Veja, na superfície de cima temos átomos, digamos, azuis, e na de baixo, átomos vermelhos, ou seja, diferentes átomos, é só isso. Não existem átomos vermelhos e azuis, né? Mas, de qualquer maneira, é só para distinguir os átomos da superfície vermelha dos átomos da superfície azul. Agora, vamos olhar aqui, olha, aqui tem uma lupa. Essa lupa não existe, na verdade, né? Porque a gente não consegue ver átomos, né? Mas, se a gente pudesse ver, veríamos aqui átomos azuis da superfície azul e átomos vermelhos da superfície vermelha. Mas olha só que coisa curiosa. Os elétrons, quando se aproximam muito dos átomos azuis, eles podem saltar dos átomos vermelhos, né, do âmbar, por exemplo, né, para os átomos do outro material que está sendo atritado com este. Então, veja só, os elétrons saltam, passam de um material para o outro material. Aquele fica eletrizado negativamente, o azul, porque recebeu muitos elétrons. O outro, o vermelho, ele fica carregado positivamente, porque ele agora está com falta de elétrons. Então, em primeiro lugar, quando eletrizamos por atrito, por exemplo, né, que é o primeiro processo, né, um corpo fica eletrizado positivamente porque ele recebeu elétrons do outro.
e aquele que perdeu elétrons ficou carregado positivamente. E assim a gente explica, né? Ou seja, existem dois tipos de cargas elétricas, né? Dois tipos de cargas elétricas, né? Cargas negativas, um corpo adquiriu um excesso de cargas negativas e ele é capaz de atrair, olha só, né? Peninhas, né? É claro que, ao atrair, este outro que está sendo atraído, ele é polarizado. Tem cargas tanto positivas quanto negativas. Mas as cargas negativas se afastam por conta da repulsão em relação a estas cargas negativas aqui de cima. As cargas negativas ficam mais longe e as positivas mais próximas, exercendo então forças de atração. Força de atração. Assim é o que acontece. A pergunta, então, é por que os objetos neutros são atraídos? Como eu acabei de explicar, esse objeto aqui, ele é neutro. Mas quando você aproxima um corpo eletrizado positivamente, as cargas se separam. Ele fica polarizado, né? Cargas negativas ficam mais próximas das cargas positivas. As cargas positivas desse corpo ficam mais longe das cargas negativas do mesmo corpo. Então, por que ele se atrai? Por conta da formação de cargas de sinal oposto nessa extremidade. Então, as cargas positivas, a gente vai ver depois, atraem cargas negativas. E elas estão mais próximas. Consequentemente, mesmo uma pena, a pena não está, vamos voltar aqui, esta pena aqui, ela não está eletrizada. Mas com a proximidade de um corpo eletrizado, ela se polariza. Cargas ficam numa região e cargas ficam na outra região, Então, é por isso que a gente consegue explicar esse fenômeno. A gente nunca sabe direito, quando atrita dois objetos, qual é a carga de um e qual a carga de outro. É muito difícil, né? Dá para saber experimentalmente, mas em geral é muito difícil. Mas a gente sabe que certos materiais têm mais facilidade de se eletrizar positivamente e outros de se eletrizar negativamente. Essa é a ideia das séries triboelétricas, né? Você coloca aqui, por exemplo, o Teflon, né? Ele gosta mais de ficar carregado negativamente, mais do que o PVC, mais do que o polietileno, né? E assim por diante. Já o couro, né, ele gosta de ser carregado mais positivamente, né? Então, você pode fazer aqui uma série conhecida como série triboelétricas, meio que colocando a intensidade com que os materiais, né, se eletrizam e também qual é a facilidade que eles têm de adquirir cargas elétricas positivas e negativas.